Todo mundo vai, mas você não é todo mundo. Olhe, se eu for aí encontrar esse negócio, eu vou esfregar na sua cara. Você me respeita que eu não sou suas parceiras, viu? Não, no dia que eu sair por essa porta e sumir, desaparecer, aí vocês vão me valorizar. Oi galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Deixe de Pantin. Hoje é domingo, Dia das Mães, e o episódio vai ser todinho sobre isso, maternidade. Essas frases no começo do episódio não foram por acaso. Se você teve uma mãe de presente durante o seu crescimento, é quase impossível que você não tenha escutado alguma delas pelo menos uma vez. Exatamente, minha gente. E esse episódio vai ser uma mistura de coisas. Vai ser um espaço pra gente mimar um pouco as nossas mães, mas também pra falar sobre as diversas nuances que existem aí dentro da maternidade, né? Porque a gente sabe que não são só flores. E mais, né, que essas mães, elas são mulheres antes de serem mães. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso nesse episódio. Se você ainda não me conhece, eu sou Júlia Vasconcelos. Eu sou Mayara Borges e nós vamos juntos para mais um episódio do Deixe de Pantin. Mulheres sertanejas falando sobre tudo quanto é coisa. Amigos, e hoje a gente tá aqui com uma convidada mais que importante, maravilhosíssima. Ela é um meme ambulante, maquiadora, estudante de jornalismo, marqueteira, 1001 utilidades, né? E também, claro, mãe de Heleninha. Tô falando de Jéssica Larice. Jéssica teve Heleninha durante a pandemia e recentemente Heleninha completou 1 ano de vida. Então, né, a gente tem muita coisa pra conversar com ela. Jéssica, seja muito bem-vinda ao Deixe de Pantin. Queria dizer que é simplesmente tudo algíssimo ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Eu que estou super lisonjeada de estar participando desse episódio. Vai ser incrível. É isso, amiga. Seja muito bem-vinda. E eu quero ir logo pro assunto, né? Eu quero começar já sabendo, Jéssica, como é que foi pra você se descobrir grávida, né? Saber que ia nascer um bebezinho de dentro de você. Amiga, foi totalmente assombroso, porque não era uma coisa que eu tinha planejado, né? Mas não foi total surpresa, no meu caso. Mas, de toda forma, não era planejado. Então, foi uma coisa muito difícil pra mim descobrir que estava grávida. Bem impactante. Mas eu tive muito apoio, né? No momento que eu descobri. Então, isso me ajudou bastante. Mas, mesmo assim, foi muito difícil. Assim que eu descobri. E também durante a gravidez como um todo. Por diversos fatores. Mas aquele momento ali de pegar o teste de farmácia e ver que estava positivo. Meu Deus. Eu nem sei explicar como é a sensação. Porque eu nem sei direito o que eu senti naquela hora, sabe? Mas foi bem chocante. Aí, amiga, você fez quantos testes? Assim, eu sou curiosa, eu gosto de saber os detalhes. Amiga, eu só fiz um teste porque eu já tava desconfiada, né? Porque, enfim, minha menstruação era super correta e ela atrasou. Então, naquele momento que ela atrasou, eu disse, pronto, agora vai dar certo esse negócio aqui. Então, como ela já tava atrasada há 1 semana, acho que era 1 semana, bateu o xixi, minha irmã. Demorou nem um segundo. Já apareceu positivo lá, não tinha nem dúvidas. E aí, como eu já sabia, né, que minha menstruação tava atrasada e tudo, eu tive dúvidas pra fazer outro, né? Quando eu fiz outro, já foi o teste de sangue, só pra poder comprovar mesmo. Mas eu já sabia de cara, nem fiz mais. Gente, e eu acho auge lembrar da história de como Jéssica contou pro grupo de amigas dela da faculdade que ela estava grávida, né? Que basicamente, não, gente, simplesmente hilário. Ela criou uma arte dessas assim de computador, bem brega. E eu não lembro direito como era. Se Jéssica lembrar pra explicar, mas tinha uns, eu acho que tinha um solzinho, não sei. Eu acho que era ela de flow, um negócio assim. Era um girassol, uma margarida. Ai, meu Deus, eu achei perfeito esse momento. Quem fez essa arte incrível, a design, foi Flávia. Ela que fez. Não, Flávia, além de editora de áudio, é também designer, como podemos ver. Depois postaremos, se conseguirmos acesso a essa imagem maravilhosa, no nosso Instagram, que foi a forma que Jéssica decidiu compartilhar com as amigas dela que estava grávida. Porque, como eu falei pra vocês, ela é um meme ambulante. Então, hoje, com certeza, a Heleninha tem vários stickers, porque Jéssica é a mãe mais engraçada que eu já vi neste mundo.
Ai, meu Deus. Eu amo que Flávia foi designer revelação. É uma nova categoria de designer, que é pra você mostrar que tá grávida. Nossa, eu achei perfeito isso. Meu Deus, foi o auge mesmo, minha gente. Mas foi a forma mais descontraída que eu pensei. Tá, vamos usar algo engraçado, né? Para esse momento. Eu acho que foi aquela situação que você tava assim, tipo, não era esperado, mas tá, agora eu tô grávida, fazer o quê, né? Vamos fazer gaiatice com isso, né? Sim, total. E falando, né, nesse assunto de se imaginar mãe, Júlia, você já se imaginou mãe? Você pensa em ser mãe? Qual tipo de mãe você seria? Porque assim, eu tenho grandes questões com esse negócio de ser mãe, gente. Então, às vezes eu fico pensando, por exemplo, que eu seria aquela mãe que vai botar um chip no filho pra saber onde o filho tá a qualquer momento. Então, eu antes do Brasil de Bolsonaro queria muito ter filhos, queria o quê? Pensava, já cheguei a pensar em ter 4 filhos, só que aí fui diminuindo, né? Eu diminui pra 2 e tal. E hoje em dia, eu fico assim, gente, não tem condição, não consigo nem me manter, não consigo nem fazer uma feira pra mim. Imagine pra alimentar um guri, botar na escola, tudo mais. Você fica pensando, aí você fica, Jesus, não sei se tenho condições. Mas assim, se eu fosse mãe, eu acho que eu seria uma mãe muito estabanada e meio sem paciência, porque o que acontece? Eu tenho um irmão com deficiência, né? Então, ao longo da minha vida, eu troquei muita fralda, dei muito banho, comida, remédio, tudo que uma mãe faz, né? E desde muito cedo. Então, meio que desde sempre eu sei o que é o cuidar, né? A responsabilidade do cuidar. Aí, hoje em dia, parece que a minha paciência foi toda utilizada nesses 22 anos cuidando do meu irmão. Aí, hoje eu penso, se eu tiver um filho um dia, vai ser na mesma vibe que foi comigo. Se vire aí, meu filho. Vai estudar sozinho, vai fazer as coisas sozinho, que eu tô mais paciência pra ficar no pé de ninguém, não. E assim, doideiras. Mas assim, isso me faz pensar o seguinte, Jéssica, antes de você ser mãe, você tinha na sua cabeça como você achava que você seria, e agora que você é, você acha que é como você imaginava ou é diferente? Ai, amiga, eu não sei se eu me imaginava. Eu acho que eu nem imaginava como eu seria uma mãe, porque eu pensava até em ter filho, tipo, mais pela questão social mesmo, de que temos que ter filhos, mas eu nunca tive, sabe, esse instinto materno aflorado, essa coisa de ficar pensando sobre o filho, sobre a maternidade. Então eu não tinha muita noção não do tipo de mãe que eu queria ser. Eu pensava assim, no tipo de coisa que eu não queria fazer como mãe, sabe? Eu pensava em algumas coisas, eu via algumas atitudes, pensava, velho, se um dia eu for mãe, eu não quero fazer esse tipo de coisa. Mas eu acho que eu nunca pensei muito como eu queria ser, não. Mas hoje, a que eu tô sendo, eu acredito que é a mãe que eu estou podendo ser, sabe? Então, é meio que isso, a pessoa vai se adaptando, é tudo tão novo. Eu acho que por mais que você imagine ser uma coisa, um tipo de mãe, quando chega, minha filha, na real, as coisas mudam, a prática é bem complexa. Enfim, você vai vivendo aquilo ali, sabe? No momento você vai descobrindo o tipo de mãe que você é. Nossa, sim, com certeza. E eu acho que também a influência das pessoas que estão ao seu redor, né? Então, por exemplo, se você tem uma rede de apoio boa, assim, com sua mãe, sua avó, suas tias, outras mulheres que também já tiveram filhos, né? Você vai pegando, assim, maneiras de cuidar, né? Daquela criança de uma outra forma, porque você já tem uma visão de alguma pessoa que já viveu aquilo. Porque eu acho que é muito impactante, né? O fato de você ter um filho, assim, pelo menos a primeira vez, deve ser muito surreal. Não, Jéssica? Eu acho que não deve ter tido algum momento que você acordou, assim, tava a Heleninha do seu lado e você, rapaz, velho, nem acredito. Amiga, olha aqui, minha todo filha. Todo o tempo, da hora que ela nasceu. Até hoje, brincadeira, não, acho que hoje eu já caí na real, mas ali até, sei lá, até os 3 meses, velho, era complicado mesmo, de olhar e dizer, meu Jesus Cristo, o que é que eu vou fazer, o que é que eu tô fazendo, mas de fato a rede de apoio que a pessoa tem ajuda bastante, não só a rede de apoio física, né, presencial e das pessoas da família e tudo, mas também o acesso à informação. Hoje em dia a gente tem muito acesso à informação relacionada à maternidade, de todo tipo que você pensar, e isso ajuda muito, bastante. Mas, assim, quando eu olhei pra cara da Helena, eu pensei, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? E isso aconteceu várias vezes. Detalhe,
a gente já tira do começo da gravidez, né? Que Jéssica descreveu a sensação de estar grávida como ter uma lombriga se mexendo dentro da barriga dela. Eu acho importante ressaltar. Ah, amiga, era o que eu sentia. Tipo, eu não sei também o que é uma lombriga, mas era o que eu imaginei ali naquele momento, né? Uma coisa mexendo. Era o tipo de analogia que eu acho que vocês poderiam entender. Eu entendi completamente, fez todo sentido quando você falou. Gente, e eu amo Jéssica como mãe porque, assim, ela é uma mulher extremamente real, porque às vezes as pessoas criam uma coisa de mãe que você pensa, meu Deus, quando a pessoa fica grávida, ela parece que vira outra pessoa. Eu sei, não sei não, né? Eu imagino que você passar por esse processo, com certeza ele muda e você vai ter vários sentimentos diferentes, vai ser diferente pra cada mãe. Só que eu acho que nem sempre deve ser aquela coisa mágica que a gente vê em filme e tal. Às vezes é só uma coisa engraçada, uma coisa comum, uma coisa que tem seus perrengues, suas coisas cotidianas, né? E aí Jéssica falando que a bebê parece uma lombriga dentro da barriga dela, eu pensei muito nisso, né? E por falar em perrengues, amiga, você consegue pensar assim em perrengues que você passou por ser uma mãe de primeira viagem? Porque assim, né, não deve ser fácil, mesmo você tendo essa rede de apoio que Mayara falou e tudo mais. Acho que a primeira que vem na minha mente, assim, foi os primeiros meses, né, ali, a questão do banho me assustava muito, não conseguia, minha mão era pequena, é pequena, né? É pequena, e pra segurar a menina, assim, de forma que ela não caísse, não ficasse afogada naquela banheira. Aqui meu Deus, é só isso pra mim. Então, quem deu banho sempre nela esses primeiros meses, até ela ficar maiorzinha, era meu marido, né? E Pedro, e a mãe, quando ela tava, a mãe dele, e assim ia. Eu não consegui, realmente foi um perrengue que a pessoa encarou aqui. Mas sei lá, vai ter vários coisas do cotidiano mesmo. Cortar uma unha é difícil, cortar uma unha de criança, você acha que vai cortar o dedo dela porque é tão pequeno. São coisas assim que, principalmente nos primeiros meses, são muito, parece coisa pequena, mas que a pessoa fica muito assustada, sabe? Porque tem todo medo de machucar, de não sei o que. E assim, perrengues mais cotidianos, né? Tive perrengues maiores, voltados pra doenças mesmo, né? Porque ela teve uma infecção logo que nasceu, então isso foi um grande perrengue. Mas tem os perrengues pequenininhos, assim, do dia a dia mesmo. Um cocô que acaba com o quarto, com o trocador, que você tem que se virar ali no 70 pra poder limpar. Olha, gente, cada coisa, umas palhaçadas, assim, que é melhor rir. Mas são os pequenos perrengues do dia a dia, mas que a gente vai, no final a gente dá risada. Mas na hora, minha irmã, é complicado. Amiga, eu imagino como deve ser complicado, viu? E até porque você muda, né, toda a sua vida, toda a sua rotina nesses primeiros meses do bebê, né? Porque a criancinha vive ali em função de você. Como é que você acha hoje que a sociedade vê esse ser mãe? Porque, por exemplo, você estuda, ainda continua na faculdade, né, de jornalismo, tem o seu estágio, né, o seu trabalho, na verdade, tem ainda cuidar de Helena, tem ainda você ser mulher, ser esposa, zelar pelo seu relacionamento, né? Continuar belíssima, ou seja, tudo isso, e ainda tem uma criaturinha agora que depende de você para absolutamente tudo, né? Então, como é que vocês acham, né, que a sociedade vê hoje esse ser mãe? Eu acho que, assim, nós estamos num caminho para mudar a imagem do ser mãe, de ser a única pessoa responsável pela educação e sucesso da criança. Isso sempre existiu, né? Mas eu acho que estamos num momento de desconstruir isso, mas ainda existe. Tipo, a mãe é a responsável pela criança, sabe? De fazer aquela criança estar bem, existe essa visão de, enfim, de fazer tudo, né? De estar ali dedicada totalmente àquela criança. Mas também existe o outro lado de que você não pode se acabar por causa da criança. Também existe esse lado. É aquela coisa, né? A mãe, ela é julgada por tudo. Se ela não faz, ou se ela faz, ela é julgada. Então, esse julgamento é constante. E é julgamento pelas pessoas de perto mesmo, por familiares, pelas pessoas que estão convivendo ali com você. Enfim, ele vê através do que você está fazendo com seu filho. Não é pouco reconhecimento e muito julgamento, sabe? Basicamente sim, é isso. É um olhar muito tradicional ainda, eu acredito. Sem olhar para o todo, sabe?
no que a gente tá fazendo, na rotina do dia a dia. Então, eu acho que é isso. Ainda existe essa visão muito da mãe que precisa fazer tudo, mas também se ela estiver desarrumada no final do dia, ela ainda é culpada por isso, sabe? Por não estar bonita, por exemplo, no final do dia ali, ou durante o dia também, enfim. Completamente. Mas ela tem que deixar tudo impecável, a criança impecável, a casa impecável, e assim vai. E isso me lembra até que a gente tava conversando no nosso grupo de amigas, e aí Jéssica mencionou que tinha encontrado uma pessoa da faculdade, e que essa pessoa perguntou a ela, né, Jéssica, como é que você consegue dar conta de tudo, sabe? E ela falou, eu faço tudo como dá, sabe? Eu faço tudo, nem tudo fica bem feito, mas a gente faz o que dá. E uma coisa que eu queria trazer também é que essa coisa que Jéssica tá relatando, a gente pode ver até por números também. Por exemplo, segundo dados do IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do ano passado, as mulheres elas se dedicam em média 18,5 horas semanais aos afazeres domésticos e cuidados de pessoas, né, sejam elas idosos ou crianças, enfim, né, tem muito essa figura da mulher como cuidadora. E se compara com os homens, esses homens eles geralmente gastam 10,3 horas semanais. Não sei que pesquisa foi essa, com que homens foi essa pesquisa, porque eu já vi muito homem que faz muito menos. Mas assim, esses números me fazem ver como é colocada uma carga muito pesada sobre as mulheres, né? E essa carga, ela é, acima de tudo, mental. Eu lembro de uma tirinha que eu vi, acho que quando eu tinha uns 15 anos, eu nunca vou esquecer essa tirinha. Era uma tirinha gigante que falava sobre a carga mental das mulheres, das mães, principalmente, sobre a administração de uma casa. Porque se você para pra pensar, você ter uma casa é você gerir toda uma coisa, sabe? É como se fosse uma empresa, porque você tem que cuidar que tudo aconteça e dentro disso vão ter muitas coisas que são trabalho invisível, sabe? Por exemplo, o fazer comida todo dia, botar lixo pra fora, lavar roupa, enfim, por isso que a gente fala que é um trabalho não remunerado, porque é algo extremamente desgastante, mas que não é reconhecido, não é visto, né? É tido como obrigatório. Mas, ao mesmo tempo, se a pessoa parar de fazer, vai ser cobrado. E aí, eu lembro que essa tirinha, ela mostrava, assim, várias coisas que a mãe faz ao longo do dia e que a responsabilidade de fazer com que aquela coisa aconteça é sempre da mãe. Independente, tipo assim, às vezes tem um pai, um filho que diz que ajuda, né? Que já começa daí, porque eles não veem como uma responsabilidade deles também. Sempre parte desse lugar de ajuda, como se não fosse obrigação deles também. Mas quando eles fazem, quando, entre aspas, dividem tarefas, é como se fosse, faz o que a mãe pede. Não tem iniciativa de chegar lá e fazer como tem que ser feito. Não tem iniciativa, por exemplo, eu já vi muitos pais que não estão por dentro da rotina do filho, de saber quais remédios aquela criança toma, como tá a rotina dela na escola, marcar consultas, todas essas coisas que não são pequenas coisas, são grandes coisas, vão ficando nas costas da mãe. E enfim, eu acho que isso é uma carga muito pesada, né? E aí traz outro dado que eu vi também, que fala que ano passado, em 2020, mais de 8,5 milhões de mulheres tiveram que sair do mercado de trabalho. Porque quando a gente vê que essas mulheres têm que conciliar todas essas coisas, né? Como é que ela pode se dedicar exclusivamente ao mercado de trabalho, à profissão dela, à carreira dela? Então, eu vejo relatos de mães, de mulheres que dizem que pensam na carreira antes de ter filho, que pensam o máximo que pode fazer antes de ter filho, porque já tem a ideia na cabeça de que depois que tiver, vai ser muito complicado de conciliar tudo. Como é que vocês veem essa questão? Eu vejo muito isso na minha vida mesmo, né? Pessoal, essa questão da sobrecarga, ela é muito presente, assim, não por não ter uma pessoa, né? Porque eu posso falar do meu marido, pelo menos, de Pedro, que ele faz o papel dele como pai, isso eu não tenho nada do que falar, mas ainda assim é pesado você trabalhar, você estudar e cuidar de um bebê ao mesmo tempo, faz a gente pensar em desistir disso várias vezes, né? Várias vezes. E a sociedade em si, não só tem pessoas, né, que têm maridos que não fazem a parte deles, maridos,
amigos, companheiros, enfim, o pai, né, da criança que não faz a parte dele e que bota essa sobrecarga, além das pessoas, os familiares próximos, enfim, então sempre ali dando uma olhada pra ver o que é que você tá fazendo. E aquela coisa, acho que tem até uma frase, né, que o pessoal fala também, que é os nossos chefes, enfim, as pessoas querem que a gente trabalhe como se não fosse mãe, mas quer que a mãe trabalhe. Esqueci agora como é o negócio. Acho que é assim, como se só fosse mãe, né? Tipo, quer que cuide da criança como se só tivesse o filho e quer que trabalhe como se não tivesse filho nenhum. Isso, é isso que aí, é minha tipo gente, uma vocês incoerência, né? E é essa a realidade, sabe? Como eu disse, eu tenho, né? Eu e meu marido somos realmente uma dupla nisso, mas ainda assim é pesado, sabe? Então eu imagino e me coloco no lugar das mulheres mães que não tem rede de apoio, que não tem o pai da criança, ou que não tem ninguém ali pra estar ao lado. Como isso deve ser ainda pior, sabe? Tipo, outro dado também que faz a gente pensar é que a gente tem mais de 11 milhões de mães solo no Brasil, né? Então, a gente tem configurações de famílias que são completamente diferentes. Eu lembro que ontem eu tava perguntando pra mãe, né, coisas positivas e coisas negativas de ser mãe. E eu achei muito doido que quando eu perguntei, mãe, diz aí uma coisa ruim de ser mãe. A primeira coisa que ela disse foi, ser mãe pobre. O que é muito difícil, sabe? Ele coloca muitas limitações e faz você abdicar de muitas coisas. E essas foram palavras delas. Então, a gente tem que pensar, né, nessas diferentes realidades. Sim, com certeza. Ainda mais quando a gente vai para um outro dado aqui que a gente traz, de que 63% das casas chefiadas por mulheres estão abaixo da linha da pobreza, segundo o síntese de indicadores sociais do IBGE. Então, assim, essa realidade de ser mãe pobre é a realidade da maioria das brasileiras, né? Como é que essas famílias conseguem se sustentar? Como é que essas famílias conseguem se manter estando já abaixo da linha da pobreza e todas as privações que essas mães têm que passar, que esses filhos precisam passar, porque a gente sabe, né, que a partir do momento que você vira mãe, você tem também a responsabilidade na vida daquela outra pessoinha ali que você gerou. Então, assim, o impacto psicológico é muito grande, o impacto social também, né, nem se discute, porque qual é a perspectiva que você vai dar para aquela criança? Então, são coisas que precisam ser vistas e que precisam ter políticas públicas que abarquem a condição dessas mães, né? Dessas mulheres que, acima de tudo, estão tentando prover o melhor para sua família e não tem condições, gente, porque como a Jéssica falou, tem pessoas muito privilegiadas, nós somos muito privilegiadas, né? Nós temos uma rede de apoio muito boa, temos mães, temos tias, temos pais, temos maridos, avós, pessoas que vão ali nos ajudar a criar essa criança, mas tem pessoas que não têm ninguém e que não podem contar nem com o governo para cuidar de seus filhos. Então, realmente é uma realidade bastante cruel, bastante dura, né? Jéssica, eu queria saber, assim, se você vê alguma diferença, por exemplo, nas gerações, né? Na geração do seu pai, dos seus tios, se eles tem um tratamento mais distante, assim, com os afazeres da criação dos filhos, e você vê isso diferente, assim, com o seu marido, com os outros pais mais jovens que você conhece? Eu sim, vejo diferença, porque eu acho que na época, pelo menos dos meus pais, né, acho que de nós todos, existia uma pressão ainda maior também do pai, que ele tem que suprir a família, né, ele tem que sustentar aquilo ali, a família, a esposa, os filhos, e muitas vezes eles eram bem mais novos do que a gente e, enfim, né, não fizeram curso superior, né, faziam uma coisa mais rápida para poder ingressar logo no mercado de trabalho e ter dinheiro e tudo mais para sustentar a família. Então era uma forma muito mais rígida, eu acredito, sabe? De teve filho, então quer casar, vá-se embora, vá atrás do seu, vá trabalhar, né? No meu caso é um pouco não, né? Muito diferente, porque nós somos novos e estudantes, né? Tivemos um bebezinho ali no meio do caminho, então, tipo, nós somos muito privilegiados, isso eu posso deixar destacado, né? Porque nossos pais nos apoiaram e permitiram que a gente continuasse estudando, mesmo tendo filho, né? Então,
Eles são o nosso grande apoio financeiro, vamos assim dizer, e que nos deixa muito diferente do que eles foram, né? Que vai lá, vai trabalhar, vai sustentar sua família. A gente está tendo esse privilégio de poder cuidar da nossa filha e continuar estudando, enfim, estagiando, trabalhando, tendo esse apoio deles, né? Podendo concluir nossos estudos e tudo mais. Então, com certeza, é muito diferente no meu caso exclusivo, né? Mas eu acredito de geral, assim, a gente vê as pessoas tendo filho mais tarde do que nossos pais tiveram, essa carga mesmo, né, de sustentar a família, né, e tudo, casar também é bem diferente. Então, se for comparar, eu acredito que é sim ainda diferente. Vocês falaram assim da mudança, né, de pais de outras gerações pra agora. Eu lembrei de um negócio que Flávia comentava comigo, né, quando a gente tava assistindo séries aleatórias e que tinha determinado personagem que tinha problemas com o pai. E Flávia deu um nome que eu achei muito legal e eu sempre uso, que é o famoso trauma fraco, que é uma coisa que é extremamente comum. A gente já vê em tudo que é lugar, que é o pai não ter sido presente na criação do filho e tal. E aí quando eles colocam isso num filme, geralmente como é? A pessoa tem um monte de complexo, tem um monte de problema psicológico, traumas e não sei o que. E não tô dizendo que você não ter tido um pai presente não possa gerar isso, né? Com certeza gera consequências num filho. Só que, filho, procurem outra narrativa pra esse filme. Porque de pai que não era presente, minha filha, é mais fácil você achar um que era, entendeu? Porque antigamente era muito difícil. Antigamente, e não tão antigamente, né? Ver esses pais que são presentes, que estão ali na vida escolar do filho, que estão assumindo responsabilidades em casa. Então, eu acho muito positivo esse movimento que a gente vê atualmente dos pais ocuparem realmente seu papel, né? Como Jéssica disse que o marido dela faz. E que isso seja uma coisa que se torne comum, né? Porque é como é pra ser. E, amigas, uma coisa que eu acho interessante observar é como o educar os filhos tá sempre em constante mudança, né? Tipo, as nossas mães, elas nos educaram de um jeito, as avós educaram as mães de outro jeito, completamente diferente. Enfim, assim tá acontecendo com as mães dessa geração, né? Eu, pelo menos, eu vejo essa necessidade de buscar uma educação mais consciente em relação ao contexto que a gente vive hoje. Por exemplo, pensando nos papéis de gênero da sociedade, nos problemas sociais, raciais. Enfim, eu acho que tudo isso vira pauta para educar um filho, né? Eu queria saber se vocês já pensaram sobre isso, sobre o desafio que é educar crianças no Brasil de hoje, né? E aí que Jéssica falasse um pouquinho sobre essa experiência. Assim, a Helene ainda é muito pequenininha, mas ela vai crescer e aí muitas questões vão surgindo, né? Você já parou pra pensar sobre isso? Como vai ser educar sobre essas questões? Sim, amiga, acho que é constante, até porque por mais que ela seja ainda muito nova, o educar já começa, né? De agora. Então, tipo, pelas próprias diferenças de criação, de ideias também, porque por mais que eu e meu parceiro, a gente tenha muitas ideias parecidas, a gente tem muitas ideias diferentes também. Então, a criação entra nisso também, né? Nas ideias, nos conceitos, na criação que os próprios pais tiveram, né? Que eles trazem de herança. E isso dificulta bastante você pensar na criação. Mas o que eu penso é sempre estar ao máximo que eu possa informada, sabe? Acho que no mundo que a gente vive hoje, por mais que seja bem difícil, a gente tem muita informação, a gente tem muito estudo, muita coisa para nos ajudar, sabe? Nos ajudar a criar da melhor forma possível, de uma forma possível e boa, né? Não perfeita, porque a gente nunca vai conseguir, eu acredito, uma criação perfeita, uma educação perfeita. Mas hoje a gente tem muitas ferramentas boas que nos auxiliam. E criar, por exemplo, no Brasil é muito complicado, porque nós sabemos que o brasileiro em si, a gente lidar com muitas falhas, né? Tanto na política em si, quanto no próprio ser, né? Na falha de caráter mesmo. Então é complicado, mas é isso, usar de ferramentas mesmo, de boas ferramentas de educação que vêm sendo estudadas, vêm surgindo, para tentar fazer o melhor possível. Com certeza. Eu imagino que deva ser um desafio bem grande, né? Educar uma criança, né, no contexto atual, político e social em que a gente vive. Mas eu acho que também nós temos homens e mulheres que estão muito dispostos, né? Eu vejo muito isso nos casais novos
novos muita disposição em mudar a realidade dos filhos deles, né? Em educar realmente essas crianças para que elas sejam pessoas melhores, melhores do que nós somos, melhores do que as gerações que vieram antes da gente são. Eu acho isso incrível, assim. Eu admiro bastante mesmo. Para todo mundo, né? Todo mundo que resolve ter um filho ou que resolve assumir um filho nesse momento que a gente tá agora. Porque a gente sabe que o ter é o mais tranquilo, né? O criar é que é o mais complicado, assim, da jornada toda. Bom, gente, e agora eu quero saber, assim, qual é o ensinamento da manhinha de vocês que vai ser levado para a vida inteira? Pode ser uma conduta, um jeito de encarar determinado problema, uma manha, né, para lidar com o macho chato, vale qualquer conselho. Eu vou começar pela nossa convidada, né, Jéssica, que o que você aprendeu, assim, com a sua mãe, que você quer levar para sempre, para sua vida? Ai, meu Deus, é complicado. Aprendi muitas coisas, mas eu acho que uma coisa que eu sempre lembro, assim, quando eu penso nisso, né, o que é que eu aprendi com minha mãe, o senso, assim, não sei se eu vou conseguir explicar, mas eu acho que, não sei se todo mundo que tá ouvindo vai entender, mas é o tal do simanque, sabe? De você conseguir entender se você está sendo bem ali naquele ambiente, enfim, não ser inconveniente. Eu acho que eu consigo explicar mais fácil. O não ser inconveniente, eu acho que isso eu aprendi muito com minha mãe, com a família dela em si, a família dela como um todo, ensina muito sobre isso, e eu acho que é um ensinamento que eu tenho mais impregnado, assim, sabe? De realmente ter noção, de ser uma pessoa que tem noção do que tá acontecendo, de, enfim, não atrapalhar o outro, não ser inconveniente com o outro. Eu acho que esse é um dos maiores ensinamentos que minha mãe me deixou. E vamos combinar que hoje em dia ter noção tá sendo difícil, né? Nem todo mundo tem. Então, amei esse ensinamento. Bom, gente, o que eu aprendi com a minha mãe, eu não tenho dúvidas que é o saber ouvir e ser compreensível. Eu tento ao máximo pegar esse ensinamento dela. Sei que tô longe de ser como ela é pra mim com os outros, porque quem é próximo a mim já ouviu muitos relatos de conversas que eu tenho com minha mãe e do quanto eu me sinto aberta com ela pra falar coisas que acontecem comigo. E é uma coisa que eu vejo que muitas pessoas não têm essa abertura, e minha mãe tem o poder de fazer com que eu me sinta confortável. Então, eu nunca fui de mentir pra ela, nem nada, porque eu sei que ela vai ser meu suporte, e por mais que ela não concorde com algo que eu diga, com algo que eu faça, com algo que eu pense, ela sempre tá disposta a me ouvir. Às vezes eu sei que na cabeça dela ela tá discordando e pensando, meu Deus, que burrada, mas ela não deixa de ser meu colo, sabe? Então essa é uma coisa que eu prezo bastante, e que eu acho muito lindo, né? Porque é muito difícil hoje em dia a gente conseguir ouvir o outro sem julgar, sem estar colocando ali as nossas expectativas, o que a gente esperaria que ela fizesse. E minha mãe, ela não é do tipo de pessoa que diz como eu deveria agir. Ela me escuta e ela me dá a liberdade pra agir de acordo com os meus pensamentos, né? De acordo com o que eu acredito. Só que sempre naquela postura de eu tô aqui, se você quiser conversar, eu tô aberta pra isso. Então, mãe é uma das pessoas mais compreensivas que eu já tive, assim, a oportunidade de ter por perto, e é uma coisa que pra mim é incrível, sabe? Saber que eu tenho uma pessoa que, se eu tiver um problema, eu posso chegar nela e conversar. Eu chego a ficar assim um pouco emocionada, porque minha mãe é simplesmente tudo na minha vida, sério mesmo. Todo mundo diz que mãe é muito fofa, e ela é muito, muito fofa. Eu amo muito, muito, muito ela. Ai, que fofinhas. Gente, eu vou falar de mãe agora. Todo mundo sabe, eu digo para todos, não me vergonhe em nenhum momento. Eu sou uma grande filhinha da mamãe. Eu amo manhinha. Eu lambo o chão que esta mulher pisa. Quer dizer, hoje em dia é um pouco difícil, afinal, coronavírus. Mas se tem duas características que manhinha tem muito, é a firmeza que ela tem nas decisões que ela toma e o apoio que ela dá para as pessoas, né? Sempre, sempre foram duas coisas que eu enxergo nela, e que talvez um dia, como mãe, eu quero também carregar essas características para mim, assim, para minha vida. De você ser firme nas decisões que você toma, de você realmente tomar as decisões pensando num melhor contexto, assim. Mãe, ela sempre diz que quando a gente vai decidir alguma coisa, a gente sempre tem que esperar o melhor disso, né? E encarar aquela decisão e levar a decisão pra vida. Mas ela sempre sabe que nem sempre aquilo que a gente decidir vai estar certo, alguma coisa pode dar errado, mas aí a gente visualiza a situação
e toma outras decisões a partir daquilo, pensando, claro, sempre no melhor. Então essa firmeza com que minha mãe toma as decisões dela é uma coisa assim que eu acho incrível. E também o fato dela ser sempre um ponto de apoio para todo mundo que procura. Mãe é aquela pessoa que ela é conselheira, que ela ouve muito as pessoas. Então, ela sempre expressa a opinião dela sobre aquilo que você pede, né? A opinião dela. Claro, ela não é intrometida, mas ela sempre deixa claro, eu acho que essa situação é mais favorável para você ou aquela. Mas assim, a partir do momento que você toma uma decisão, ela vai estar ali incondicionalmente para te apoiar. Se der algum BO lá na frente, ela não, vamos repensar aqui, vamos pensar de outra forma, vamos decidir a partir disso. Então eu acho que ela sempre me apoiou muito nas minhas decisões, sempre foi uma pessoa que compra todas as minhas ideias e eu tenho muito orgulho dessas duas características que minha mãe tem. Eu acho ela uma pessoa maravilhosa também. E é isso, eu achei muito interessante você relatando isso, porque várias das características que você falou da sua mãe, eu enxergo em você, sabe? Então é uma coisa que passou dela pra você. Amiga, não fale isso. Gente, eu estou extremamente sensível. Pelo amor de Deus, não me fale isso não, que eu vou chorar pela milésima vez deste podcast. Obrigada, amiga. E esse episódio é um episódio muito especial, né? Que eu quero que seja assim, perfeitinho. Então eu pedi para as outras Pantiners que não estão aqui nessa gravação, para que elas digam também o que elas aprenderam com a mãe delas. É porque todas as manhinhas desse podcast merecem ser homenageadas e lembradas nesse dia. Então toca o play aí, Flávia, por favor. Bom, eu aprendi muitas coisas com manhã, obviamente não vai dar pra falar tudo aqui, até porque acho que metade da minha personalidade com certeza eu absorvi dela, a gente se parece muito em diversos aspectos, mas tem uma coisa que eu admiro e que eu aprendi muito com ela, é que a gente não tem que ter medo de falar as coisas, né? Por vezes a gente deixa de fazer alguma coisa importante por vergonha, né? Por ter medo do que outra pessoa vai falar, mas acho que ver a minha mãe sem ter esse tipo de questão consigo, porque ela ia, sei lá, comprar fiado na padaria, sabe? Dentre outras coisas, é claro, quem foi criado por mãe solo sabe do que eu tô falando. Então, eu sei que eu sou a filhinha da mamãe, a protegida, porque minha mãe é muito protetora com os filhos, mas eu também sinto que eu sou independente, eu estou apta a estar em determinadas situações, porque eu sei que eu vou saber me virar, porque eu tenho uma boca, sabe? E eu vou aproveitar esse espaço pra falar também que é uma coisa liga a outra, que eu admiro muito a persistência dela. Eu acho que eu puxei isso a ela também. Eu sei que são contextos diferentes, né? A minha mãe precisou ser persistente, a situação de criar 3 filhos praticamente sozinha obriga ela a ser persistente, a adquirir esse tipo de característica, queira ela, queira não. E eu não quero fazer desse depoimento uma romantização de tudo que ela passou, né? Porque ela sofreu muito pra dar escola boa, pra não deixar faltar nada pra gente, mesmo que isso significasse abdicar de coisas pra ela. Então, quando eu vejo que tudo que ela fez, o que ela faz, foi na maior honestidade, não foi passando por cima de ninguém, uma borracha que sequer que chegasse em casa que não fosse minha ou dos meus irmãos, ela mandava devolver. Então, admiro muito que a minha mãe conseguiu fazer tudo isso. Entendo que não é o cenário ideal e perfeito para uma mãe, mas eu também vejo muito nela que ela tentou fazer um cenário ideal para nós que somos filhos dela. E é isso. Hello, Pantiners! Eu tô aqui hoje pra falar sobre a mãe mais descolada que eu conheço, que é a minha própria mãe, Dona Cristina. E se ela ver que eu tô chamando de dona, ela vai pegar, porque ela vai dizer que ela não é velha. Mas eu tô aqui pra falar um pouco sobre ela e um pouco sobre essas coisas, assim, sobre o que ela me ensinou, sobre o que eu aprendi nessa convivência aí que já tem 25 anos. Pra falar sobre isso, eu tenho que voltar ao começo, porque a experiência da minha mãe, né, a experiência da minha mãe com a maternidade moldou o modo como eu ia me enxergar no mundo e como eu ia me entender como mulher feminista, enfim. Porque minha mãe saiu de casa pouco depois de eu nascer, né? Ela tinha entre 20 e 21 anos. E foi o que a gente chama de maternidade solo. Então, desde muito nova, ela precisou lidar com um furacão na vida dela, que era a maternidade, que era a chegada de uma criança e de todas as dificuldades que isso traria para uma jovem. Ela precisou de se desdobrar entre trabalho, entre cuidar de mim, e nesse processo ela abdicou de muita coisa. E a gente sempre que fala em mãe, a gente fala, né, nessa questão de abdicar do tempo livre, abdicar dos sonhos, abdicar de uma
porrada de coisas como se isso fosse o normal da maternidade, né? Sem pensar e sem refletir muito que isso muitas vezes vem de um lugar de mulheres que estão sobrecarregadas, de mulheres que estão cansadas e de mulheres que não contam com rede de apoio para que elas possam continuar vivendo suas próprias vidas, apesar de ter ali uma criança que depende integralmente delas. E aí eu percebo que a vida da minha mãe foi um pouco disso, assim, de abrir mão de sonhos e de abrir mão de diversas experiências para que ela pudesse cuidar de mim. Existia uma rede de apoio e não são todas as mulheres que têm isso, mas ainda assim era insuficiente quando a gente pensa que alguém que deveria estar ali do lugar dela, né, se ausentou em muitos momentos. Então eu trago recordações, por exemplo, de acompanhar minha mãe na escola, né, enquanto ela estava terminando o ensino médio. Eu ia para a escola dela à noite, então eu lembro de alguns momentos ela ter que sair da sala de aula para me dar atenção, ou de dormir na escola enquanto ela estava assistindo a aula. Meus padrinhos, que foram pessoas que ajudaram a cuidar de mim quando minha mãe trabalhava, contavam que me levavam no trabalho dela para que ela pudesse me amamentar. Enfim, diversos processos ali que ela passou por conta dessa maternidade e que me ensinaram muito sobre feminismo, assim. Acho que minha mãe é o maior exemplo que eu tenho sobre feminismo e que nenhum livro, nenhuma teoria consegue dar conta da complexidade dessa relação e de como ela me moldou de fato, sabe? E eu poderia passar horas aqui falando sobre isso, mas eu vou me ater a falar de uma das qualidades da minha mãe que eu acho que são mais, assim, visíveis, né? Minha mãe é a personificação da gentileza e apesar de minha mãe ser uma das filhas mais novas de 17 filhos que meus avós tiveram, minha mãe, ela é um pouco mãe de todo mundo, mãe até das minhas tias que são mais velhas. Eu sempre digo a ela que ela não tem só 2 filhas, não sou eu e Bárbara, minha irmã mais nova, porque ela tem sempre aquilo de acolher as pessoas ao redor dela. Tá todo mundo sempre atrás da minha mãe, sabe? Tá todo mundo atrás da minha mãe pra comemorar, tá todo mundo atrás da minha mãe pra tomar cervejinha no final de semana, tá todo mundo atrás da minha mãe ali quando tem algum perrengue pra resolver, e ela consegue de fato, assim, tem esse coração gigante que consegue acolher todo mundo. Às vezes eu digo até pra ela, mulher, pelo amor de Deus, às vezes você precisa dizer não pras pessoas, porque não dá pra abraçar o mundo. Mas isso é muito característico, assim, da minha mãe, de se doar demais pras pessoas e de ter esse coração gigante. E isso é uma das qualidades que eu mais admiro nela, assim. Eu acho incrível o modo como ela consegue reunir tanta gente ao redor e de que ela consegue ser essa mãezona, assim, pra todo mundo. Então eu tenho, além de Bárbara, eu tenho muitos irmãos espalhados por aí, porque ela é um pouco mãe de todo mundo. E eu quero terminar agradecendo a minha mãe por tudo que ela fez e por tudo que ela faz por mim e por Bárbara, por cuidar tanto da gente, por se importar tanto, né? E por acolher tanto. E queria pedir também para que ela tivesse um pouquinho mais de paciência com os gatos, porque é só um sofá amanhã que eles arranham. É só um sofá. Um dia eu dou um sofá novo pra senhora. E sim, eu vou fazer outra tatuagem. Não reclame. E se a senhora disser que não, aí eu faço escondido. Então é isso. Te amo muito. Feliz Dia das Mães. A gente não tá junto hoje porque ossos do ofício. Eu escolhi ser jornalista, ou seja, quebrada e que dá plantão no final de semana. Então, mas eu espero que a senhora esteja aproveitando muito, tomando sua cervejinha na beira da piscina, fazendo a unha do jeito que eu sei que você gosta. Feliz Dia das Mães. Eu espero que a gente possa comemorar essa data juntas muitas outras vezes. Te amo muito. Agora, vamos pro balaio, galera. Bom, e se essa é a primeira vez de vocês aqui no Deixa de Pantin, a gente tá no quadro do balaio, que é onde a gente indica coisas boas pra você gastar o seu tempo. Então, Jéssica, o que é que você trouxe pra gente hoje? Então, amigas, eu trouxe pra vocês hoje um episódio também de um podcast do Mamilos. Eu trouxe ele porque ele foi um podcast que me fez, assim, pensar muito, foi muito emocionante pra mim. É o podcast número 272. Dá pra educar sem castigar, e é super incrível, eu amei. Faz uma reflexão muito boa sobre educação não violenta, sobre educação positiva, enfim, para mães, para quem não é mãe, para todas as pessoas. Esse podcast, esse episódio, na verdade, é incrível. A gente aprende muito, é muito profundo, sensível. Então, quem puder,
Escuta aí que eu acho que vocês vão amar. Eu também ouvi esse episódio que Jéssica me indicou e eu adorei, porque ele fala muito sobre como a sociedade ela é muito adultocêntrica, né? Então sempre pensa o mundo a partir dos adultos e que a gente precisa ver as coisas a partir de crianças, considerando os seres humanos que elas são, né? E eu já vou emendar aqui com a minha indicação, que é o documentário The Mask You Live In, que basicamente vai falar sobre as masculinidades. Ele vai mostrar diversos meninos, né, crianças, adolescentes, que desde cedo, né, são inseridos nessa cultura machista e o quanto isso acaba sendo prejudicial para eles e para toda a sociedade. Então, eu acho muito importante para quem quer ser mãe, para quem não quer ser mãe, para quem de alguma forma vai educar, porque ele dá uma perspectiva de como você pode educar meninos de uma forma diferente, né, de uma maneira mais positiva. Então, eu assisti esse documentário e eu gostei muito. Bom, e eu vou indicar 2 filmes. Um se chama Juno e conta a história de uma adolescente que fica grávida. Ela resolve ter esse filho, né, lá nos Estados Unidos. Lá ela pode abortar ou pode ter. Ela resolve ter o filho, mas dá para adoção. Então, o filme relata a história dela procurando por um casal para adotar essa criança, né? E o sentimento que ela tá sentindo ali com relação a essa gravidez, a ter esse bebê, a ver esse bebê, né, conhecer. Quando eu assisti na época, eu não me identifiquei muito com o filme, mas hoje eu me identifico muito com esse filme porque eu fico pensando assim, o quão impactante é uma gravidez na vida de uma mulher, né? Enquanto ela vai mudar tudo. Imagina isso na vida de um adolescente. O outro filme que eu vou indicar se chama Lady Bird. É um filme muito bom. O filme ele é centrado na personagem da Lady Bird, né? Que é uma menina que quer muito sair de uma cidade onde ela mora para estudar em outro canto. Só que o que eu achei mais legal nesse filme é a relação da mãe e da filha. É uma relação de muita amizade, muito companheirismo, mas também de muito antagonismo em certos pontos. Então, eu achei muito, muito legal mesmo, muito interessante. Assistam que vocês vão gostar. Galera, então a gente tá chegando ao final de mais um episódio do Deixe de Pantin. Muito obrigada pelo stream, por ter chegado até aqui. E se você gostou do conteúdo, quer ajudar a engajar, quer ficar mais próximo da gente, segue a gente nas redes sociais. No Instagram é @deixedepantincast e no Twitter @deixedepantin_. Segue lá pra conversar com a gente. Um beijo e até o próximo episódio. É isso, gente. Obrigada pelo stream até aqui. Obrigada, Jéssica, pela companhia. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Amigas, muito obrigada pela oportunidade de participar desse episódio que é tão especial e tão incrível, né? Eu acho que vocês já imaginavam que gravar um episódio com uma mãe poderiam acontecer imprevistos, como aconteceram na gravação, né, desse episódio. Enfim, a Helena chora, coisas acontecem. Então, né, sejam bem-vindos ao mundo real das mamães. E agradeço muito vocês por me ouvirem, por essa conversa tão legal, foi maravilhoso. E espero voltar mais vezes aqui também, né? Tchau, tchau, galera. Beijinhos.